Bipolar, a 145ª HQ que eu tô lendo para o Desafio 365 HQ de 2019. Bem, essa aqui é uma obra nacional que foi financiada por financiamento coletivo através do Catarse, e eu acabei financiando porque gostei da proposta dela. É uma HQ em preto e branco, como podem ver aqui, que traz uma proposta cyberpunk, com inspiração principalmente em Neuromancer, de um futuro distópico, obviamente, por causa da pegada cyberpunk, em que conta a história de Charlie, a protagonista, que também pode ser encontrada na capa, que vive em um ambiente meio ditatorial, numa distopia mesmo, né, onde o Ocidente se separou do Oriente em uma guerra, em uma série de confrontos, e foi criada uma espécie de barreira eletromagnética entre os dois lados, os dois polos, em que nada tecnológico pode passar, e nenhuma pessoa pode passar, isolando completamente assim essas duas forças antagônicas. E em meio a isso, é, o pai de Charlie, quando era pequena, estava envolvido em algumas coisas do governo e foi desaparecido. Levaram ele um dia e deixaram a filha para trás. E a garota cresceu para se tornar uma hacker, digamos assim, interessada em descobrir o que o pai dela o que havia acontecido com o pai dela, porque o pai dela havia desaparecido, e tentar entender no que ele estava metido, já que ele estava trabalhando com questões governamentais. E em meio a essas buscas dela para hackear o governo e tentar levantar informações confidenciais, ela é meio que recrutada por uma agência que diz que ela poderia realizar missões para o governo, missões que a levariam para perto da barreira que existe entre os dois polos, e isso deixaria ela mais próxima de descobrir o que aconteceu com o pai dela, pelo menos é o pensamento que a Charlie vai tendo. Isso porque ela poderia ser presa pelo que ela foi descoberto, de todas as questões dos atos dela de hackeamento, de tentar espionar o governo, e ela vê essa saída como uma alternativa. Ela acaba aceitando depois de xingar e depois de discutir, mas aceita a missão e vai para a fronteira para descobrir o que pode acontecer. O que pode ir lá e tentar encontrar um pouco mais sobre o pai dela. E aqui uma página dela sendo aparamentada e saindo aqui para o lado de fora, né, já que, pelo que eu entendi, as pessoas vivem em grandes arcologias, que são aquelas cidades autônomas e completamente fechadas. Ela sai de uma navezinha, vai para o exterior e vai ter contato com lá a fronteira, que é até uma página bem legal que eu curti de quando mostra a fronteira, o que ela é. E essa única aqui tem umas propostas interessantes, no entanto, eu não consigo curtir dela. O Renan Rivero, que é o roteirista, ele tem boas ideias, ele tem uma proposta interessante, que assim, poderia ter dado uma HQ legal, mas eu senti que faltou muita coisa, é tudo muito apressado, tudo muito mal desenvolvido, o personagem tem uma motivação muito clichê, e o mundo, dentro da proposta cyberpunk dele, ah, não é de todo original. Essa questão da fronteira entre o Ocidente e o Oriente é interessante, é uma coisa legal, porque é novo, uma novidade. Mas todo o resto eu me senti um pouco vendo algo meio genérico. E o roteiro, ele apesar de as páginas em si elas serem bem distribuídas e os diálogos serem bem estruturados dentro das páginas, o roteiro da trama em si, ele vai passando de uma forma com que não tem um ritmo bom e as coisas não vão sendo bem encadeadas, e o leitor vai lendo assim e não vai tendo todas as informações que precisava para a história realmente deslanchar. E realmente é uma HQ que eu acho que não consegue atingir os objetivos dela, não consegue contar uma história de uma forma boa. E eu não sei nem dizer se ela consegue contar uma boa história e nem se conta essa história de uma forma boa. O que são dois problemas diferentes e que eu acho que essa HQ pode padecer. Mas em relação à história, eu tenho que esperar o volume 2 para ver o que vai ser. Termina com a descoberta de um artefato tecnológico que a Charlie descobre durante lá na missão, quando ela encontra outros membros que estão investigando também a fronteira, mas não revela o que é. Eu estou na expectativa de ver o que poderia ser
esse artefato e ver a conclusão de história para ter um parecer melhor sobre a história em si. Mas eu achei que o ritmo da história, a forma como ela foi sendo contada nesse primeiro volume, deixou bastante a desejar. E no momento eu não gosto de fazer dizer dessa forma para obras nacionais em que os autores estão se esforçando para estar alcançando o mercado e trabalhando sua arte, mas eu não conseguiria exatamente recomendar ela. No cenário nacional existem obras melhores do que Bipolar, e Bipolar que eu estava com uma expectativa legal para ler essa obra, acabou me decepcionando um tanto. Mas eu vou estar lendo o segundo volume, vou estar aí adquirindo quando for lançado, para ver como vai ser o final dessa história e tá podendo aqui trazer até para ver se a obra se redime, pelo menos no meu ponto de vista, e eu trago para as pessoas aí, pelo menos fazendo essa ressalva de que o segundo volume melhora, o segundo volume a história apresenta uma construção interessante, e se vendo o todo de Bipolar, tendo uma visão maior da história inteira, eu consigo ter outra visão sobre eu consigo ter outro parecer sobre essa obra nacional. Mas por enquanto minha opinião é essa. Não achei que valeu a pena, achei que poderia ter sido melhor. E talvez é um problema que às vezes eu acho que sinto em obras nacionais, principalmente que vem de financiamentos coletivos, que obviamente como os recursos, o dinheiro é limitado, os autores naturalmente eles precisam se concentrar em histórias curtas. E isso às vezes é limitante, porque às vezes o cara tem uma ideia que é uma ideia que pede um desenvolvimento maior, que pede uma mais calma e cuidado na hora de dispor dos elementos e apresentando os elementos para o leitor. E a necessidade de serem poucas páginas pode prejudicar essa questão e fazer com que a obra acabe ficando muito menos do que ela poderia ser. E não sei se foi o caso que aconteceu com o Bipolar, mas é possível que tenha sido. E talvez se o autor tivesse mais verba, pudesse fazer uma obra maior, com mais páginas, a história fosse muito melhor desenvolvida do que eu achei que foi nesse ponto. Mas vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou estar voltando com, eu acho que é Mônica Laços, ou Mônica Laços anterior. É que eu tive que gravar um pouco fora de ordem, que teve um dia aí que eu me perdi nos vídeos e acabei gravando antes do que deveria, que eu já tinha lido umas HQs à frente. Mas eu vou ficando por aqui e basicamente até o próximo vídeo que eu descobrirei qual vai ser em breve. E até a próxima.